Olá, boa noite, Elisa. Boa noite, Carlos Arthur. Boa noite, os dois. Boa noite também, Elisa. Boa noite, Valmor. Nossa, volto a dizer e continuo falando, é um privilégio ter essas duas pessoas falando comigo, né? Sei lá, não é nem sonho, mas estou totalmente emocionado em falar com vocês dois, né? Quero realmente agradecer de coração por vocês dois aceitarem esse meu convite para esse bate-papo. Por favor, Elisa, me dê, faça o teu pronunciamento para depois a gente começar a conversar. Esse aqui é um encontro realmente das empresas mais antigas, eu acho, quase, né, da odontologia aqui do Brasil, né? Se a gente for colocar em ordem, eu acho que a Vilcos está em primeiro lugar, depois a de Defama e depois a Labordental. Estou certa? Eu não sei qual é o ano, porque outro dia eu vi uma entrevista do Fernando, da Clássico, e no site dele está 1958. Então são 60 e poucos anos, né, mais ou menos. É isso? Não, a Vilcos é a mais antiga nesse caso, né? Não, mas eu acho que antes de ser Labordental, Elisa, nós até conversamos sobre isso no Congresso, lembra? A empresa já existia com o seu tio e seu pai, não é? Não, existia já com o meu pai, com o nome Dentarte. Eu não sei exatamente a data da fundação da Dentarte, mas eu acredito que seja em torno de 1960. Será? E a Vilcos, Carlos? A Vilcos, olha, meu pai fundou a Vilcos em 1936? 38. Ah, tá. 1938. Ele tinha 20 anos, foi emancipado pelo pai dele e queria trabalhar com... Ele trabalhou primeiro com instrumento cirúrgico, depois aí começou na odonto. Nós tivemos um varejo chamado Óticas Inglesa Dentária Cirúrgica, que era mais antiga que a Vilcos ainda. Mas ainda durou muito tempo, né? Durou muito tempo, Depois que meu pai e meu tio faleceram, na verdade, ficou muita coisa para pouca gente, né? Trabalhar, e aí nós fomos liquidando com o varejo. Eu nunca também fui muito adepto a ser varejista, assim, nunca foi muito o que eu gostei de fazer. Eu sempre gostei do atacado, da indústria, e é isso. A Vilcos está fazendo 87 anos agora em janeiro. 87. Já estamos na quarta geração. Eu tenho neto já trabalhando na empresa. Bom, né? Parabéns. E eu sou presidente do conselho hoje. A Vilcos é formada por... Nós somos 6 sócios ao todo, 4 diretores, e não existe mais um presidente como existiu, que foi meu pai e eu. Hoje eu sou presidente do conselho, mas estou praticamente aposentado, só ajudo e mais nada. Então, nós estamos hoje, é uma data única, né? Que a Defama está comemorando 70 anos e temos esse privilégio, né, de estar conversando com a Elisa, da Labordental, e o Carlos Arthur, que são dois ícones, né, da nossa importação e distribuição. Então, eu me sinto muito feliz hoje de falar com vocês, porque acredito que muitas pessoas que vão assistir esse encontro, né, eles vão se reportar, e a gente sabe que em qualquer congresso que a gente que vai, claro que tem outras pessoas
mas nada assim mais lembrada que vocês dois, né? Mesmo que hoje você vá num congresso, é um outro momento, a gente sabe que tudo tem o seu momento, né? Hoje são grandes clínicas, equipamentos, harmonização, implantes, papapá, mas quando você fala de empresas tradicionais, eu não tenho dúvida nenhuma que vocês dois são referências, né? Referências assim para as casas dentais. Claro que cada um tem que buscar o momento dele, né? Mas o respeito que vocês, o legado que vocês deixaram no ramo odontológico é ímpar. Isso, eu acho que eu não precisava nem falar isso, porque vocês sabem o reconhecimento que vocês têm com a grande maioria das dentais e principalmente o público, né, nessa área, né? Isso foi uma herança dos nossos pais, né? Eram tempos bem diferentes, né? Porque você citou aí os congressos. Eu fui no último congresso do CIOSP lá e fiquei impressionado porque tinha, a maioria das empresas não sabia nem o que era. Não foi Não só tem, você. porque não tem produto para vender. O cara constrói um stand de 500 metros quadrados e eu ficava procurando, mas esse cara vende o quê, sabe? E é uma mudança interessante e já meio esperada, né? Porque aquele esquema de congresso, a Elisa participa de congresso também há tanto tempo quanto a Vilcos, a gente sabe que já foi um bom negócio financeiramente falando, hoje não é mais, é só despesa, na verdade, a facilidade de compra é muito grande, o dentista não vai mais em congresso para fazer compra, ele vai para comprar uma coisa ou outra, um lançamento e tudo, mas o básico do dia a dia dele, ele nem sabe, quem compra é a secretária. Tudo. Então, teve uma mudança no Congresso, para mim foi uma surpresa, viu? Porque eu vi dentais muito poucos, acho que umas 2 ou 3 dentais, e um Congresso bem diferente. E o É o digital, congresso, né? é o congresso da harmonização orofacial, não é atualmente? Eu acho que é. Porque você chega, você não sabe mais quem são aquelas empresas, parece que você está no lugar errado. Exatamente. Exatamente. Parece estranho, né, estranho no ninho, assim, né, totalmente. Eu me senti assim, sabia? Porque eu perdi a referência das empresas todas que faziam evento, dos varejos lotados. Isso é do tempo da Elisa, não sei se o Valmor pegou o tempo de Tanaka Gaúcho, Ari Vieira em congresso, aquelas coisas, estandes monstruosos. Hoje virou assim uma coisa. Mas olha, eu acho que não Faz tem mais parte. volta isso não, sabia? E, e o digital também veio para ficar, não tem jeito. Não tem jeito. Vocês sabem que o que me motivou, agora falando um pouquinho, o que me motivou, e eu tive esse privilégio de vocês aceitar, e as primeiras 2 pessoas que eu lembrei no momento, e eu até vou confessar para vocês aqui, foi um momento bem estranho, né? Estranho ou diferente. Na realidade, como a Defama está completando 70 anos, eu, esses dias atrás, uma live com os filhos do Fritz Walter. Ah, eu vi. Fritz Walter. Aí é a Mônica e o Renato. É. E todas as informações que eu tinha quando eu recebi, e depois eles logo se afastaram, que o nome Defama era porque esse Fritz Walter era alemão e era representante da KLM, e ele levava o dinheiro de volta das passagens que ele vendia para a KLM, que ela não é alemã, mas Holandesa. holandesa. E aí ele trazia produtos Cavex, Septodont, Esp, inclusive a Bego, né? Até 1999, que depois de 1999 a Vilcos começou a importar Bego. Essa era a informação que eu tinha. Aí, pela minha surpresa, quando os filhos a Mônica e o Renato me falaram, eu disse, não, Valmor, não é assim, é um pouquinho assim. O que aconteceu? O Fritz Walter nasceu no Rio de Janeiro, ele é carioca. Aí ele veio com o pai dele, enfim, nasceu no Rio de Janeiro e voltou logo para a Alemanha.
Então, ele tinha nacionalidade brasileira e alemã. O que aconteceu? Ele foi para a guerra. Ele foi chamado para a guerra. Em determinado momento, segundo os filhos do Fritz Walter, na época do Hitler, ele convidava todos os jovens de todo o mundo, inclusive brasileiros, que dariam estudo gratuito na Alemanha. E, na realidade, ele enganava e levava o pessoal para a guerra. E muitos foram para a guerra, os brasileiros. O que aconteceu? Quando terminou a guerra, que eles foram presos, a maioria dos que não morreram foram presos, inclusive o Fritz Walter e vários brasileiros. O que aconteceu? Eles foram deportados para o Brasil e o Fritz Walter era brasileiro, mas mandaram ele para o Brasil e ele morava na Alemanha. Então, diz que tem até uma reportagem no Rio de Janeiro que o único brasileiro deportado da guerra não sabia falar o português. E era esse tal de Fritz Walter. O que ele veio? Ele teve que ficar no Brasil vários anos e trabalhou vários serviços, e o sonho dele era voltar para a Alemanha, que era o país dele. Quando ele voltou para a Alemanha, ele chegou lá, estava todo devastado. Aí ele pensou, disse, o que eu vou fazer aqui? Lá no Brasil tem mais oportunidade. E ele voltou como sendo um agente da KLM. E aí que ele começou, como ele trabalhava na área, entendia um pouco da área médica, farma, então ele disse que a Defama não é produtos Defama, era produtos de farma. E ele trazia eugenol, eucaliptol, e depois trouxe esses outros produtos. Ok. Isso foi quando, Valmor? Isso ele veio para o Brasil 50? Em 50. E ele montou a Defama em 54. Ele era agente da KLM e trazia os produtos com os aviões, trazia os produtos que tinha essa facilidade na época que aqui no Brasil não existia, né? Então, essa foi uma história bem interessante que até então eu não tinha uma noção de tudo isso, né? Então, foi nesse sentido. E aí, agora, esses dias, eu acho que eu até comentei com um de vocês, faleceu meu sogro de quase com 101 anos, seu Carmelino Tibola. E aí, nesse velório, que aconteceu durante o dia todo e a noite toda, e o enterro foi no outro dia. É o interior, então isso é um costume das pessoas ficarem todo o tempo velando o morto, né, de um dia para o outro. E eu tenho um sobrinho que é neto desse Carmelino, que é pastor da Igreja Batista, e em determinado momento lá ele disse, olha, eu vou fazer uma oração junto com outro pastor, o meu sogro é católico, mas o importante é aceitar todas as religiões, né? E esse sobrinho foi falando, e eu ouvindo ele disse, olha, eu já fui para Israel várias vezes, inclusive esse meu sobrinho Egeber Tibola, em Carazinho, ele é pastor, ele só já fui várias vezes em Israel, e aí o que acontece lá? Eles não têm o dia de finados, eles têm, geralmente os familiares vão todos os dias, ou alguns dias, mas principalmente na época em que eles estariam de aniversário. E como eles não têm a facilidade de ter flores, o que eles fazem? Eles vão lá no túmulo, fazem uma reza, fazem o agradecimento e colocam uma pedra em cima do túmulo. Aí, o outro ano, vão lá e colocam uma pedra. Então, o que eles falam hoje? Você vai a Israel, tem túmulos que estão cheios de pedras em cima. Aí seria o túmulo da Vilcos, a túmulo da Labor Dental. Deixa eu para brincar nesse sentido, que tem história, enquanto que tem os túmulos que não tem nada. Então, ela é aquela pessoa que não contribuiu com nada. E, nesse momento, eu vou fazer um encontro, uma live, e as duas primeiras pessoas que me apareceram na mente são o Carlos Arthur e a Elisa.
Eu disse, não sei, porque o Carlos Arthur eu tenho um contato maior, mas a Elisa, né? E eu disse, mas o Marco me deu um jeito. Então, desculpe, mas foi nesse sentido, foi num velório que eu lembrei de vocês. Agora, me diga uma coisa, quando você começou na empresa, já os produtos que vendiam eram esses que você mencionou, que o Fritz trazia da Alemanha? Como que foi mudando assim, o portfólio da empresa? Não, então, foi importante você ter falado o seguinte, eu entrei no ramo odontológico em 89, como vendedor da Dental Miller, que era de São Sebastião do Caí. Em 94, eu e mais 2 sócios compramos a Dental e levamos para Caxias. E aí eu fiquei por 22 anos como dono da Dental Miller, em Caxias do Sul e Porto Alegre. E eu tenho uma coisa que eu tenho um agradecimento, e em algum momento eu acho que eu fui um dos maiores revendedores de Vita. No Brasil, pelo menos era o que a Vilcos falava, né? E há 15 anos atrás, 20 anos atrás, quando eu de Caxias coloquei uma filial em Porto Alegre, em determinado momento eu estava na rua General Vitorino e tinha umas resinas, uns produtos que não vendia. E eu ficava 3 dias em Caxias, 3 dias em Porto Alegre. Um determinado momento eu falei com uma representante de uma empresa, uma grande empresa, por que lá em Caxias eu vendo essa resina e aqui está vencendo? Ah, mas Valmor, aqui você tem que fazer o valor da rua. Ele disse, não é comigo, não é o valor da rua. Eu vou me mudar da General Vitorino. Aí eu fiquei sabendo que a Defama estava praticamente inerte, né, que ia parar, e ele queria alugar a casa. Quando eu fui para alugar a casa, que era num bairro nobre, ele queria me vender a Defama. Eu disse, não quero, mas aí fui convencido e acabei comprando a Defama. Você foi alugar uma casa e comprou uma empresa. Eu comprei a Defama sem querer, querendo, e eles estavam praticamente parando, e nesse momento a Knebel, que era uma empresa de referência aqui na parte de PPR, no Rio Grande do Sul, foi vendida para a Cota. E aí, então, sobrou um espaço para mim, inclusive o pessoal me alugou o prédio, né, da onde era a Knebel, e aí eu comecei a fabricar e logo em seguida eu vendi as casas dentais para os meus sobrinhos e eu estou há 15 anos com a Defama. Então eu comecei com, praticamente tinha hidrocoloide, né, que era o duplicador, binder, revestimento, e daí hoje a gente tem dentes importados e outros produtos, né? Ô, Valmor, deixa eu te perguntar um negócio. O que te levou a sair do varejo para ir para atacado? O que? Foi um acaso, né? Hoje foi interessante, até me falando, foi uma situação momentânea particular, não foi nem... Eu tinha que fazer uma cirurgia, eu tinha 5 razões sociais, eu era distribuidor da SIM, eu tinha Defama e tinha dentais, 2 SIM, 10 dentais, e eu cheguei a ter quase 60 funcionários, e aí, em algum determinado momento, eu tive um problema médico, né, que eu tinha que fazer uma prótese de quadril. Eu estava com 49 anos, hoje estou com 65, eu disse, o que eu vou fazer? E eu administrava tudo meio sozinho, né? Aí, o que eu fiz? Os sobrinhos se engraçaram, quiseram comprar, eu digo, eu não sei o que eu vou... Vá que eu tinha que ficar uns 5, 6 meses no hospital, né? Então, a motivação foi uma cirurgia. Interessante. E você acha que foi um bom negócio para tu? Desculpa, Elisa. Não, pode falar. Eu não me arrependo disso, mas eu poderia ter opções um pouco diferentes. Eu sempre digo o seguinte, de dental para a indústria, para importação, era a mesma coisa que se eu tivesse montado uma padaria.
A única coisa que me ajudou é que eu entendo um pouquinho em produto, mas o fornecedor é totalmente diferente, o cliente é totalmente diferente. Então, por isso é que eu perguntei, porque eu, na época que eu visitei você, suas lojas, tudo em Caxias, em Porto Alegre, eu achava que você estava super bem, né, no varejo, que era uma coisa que você gostava de fazer, entendeu? E fazia bem, por sinal. A minha esposa está brava comigo até hoje. Eu não vou, eu vou pedir para ela não assistir isso. Não, o que eu ia comentar é uma coisa interessante, que na empresa anterior que o meu pai tinha, antes da Labor Dental, além de ter as mesmas características, né, que tem a Labor Dental hoje, que todo mundo conhece, nós tínhamos também uma empresa de varejo. Então, é engraçado, porque nós éramos importadores, distribuidores, e tínhamos uma empresa que competia com os nossos clientes, mas aparentemente isso nunca foi um problema. Aí, quando meu pai vendeu a empresa, vendeu tudo junto e nunca mais se falou em ter varejo, né? Mas é interessante, né, essa combinação que meu pai conseguiu fazer. Você sabe que a Vilcos com a ótica também, né? Porque, na verdade, meu pai era dono de 50% da ótica e eu já com 50% da Vilcos, mas também nunca tivemos muito problema, porque nós vendíamos na ótica rigorosamente pelo varejo. Não sei, a Elisa deve lembrar que a gente fazia lista de varejo sugerido. Sim. E durante anos foi lista de varejo sugerido. Ninguém dava lista de custo de atacado. Ninguém fazia isso. Hoje as listas são atacado mais IPI, etc. Mas naquele tempo era pelo varejo, né? E então também não tinha a queimação de preço que começou em São Paulo. Essa queimação de Muito preço começou, diferente. na verdade, na terra da Elisa aí, ó, com a concorrência entre Tanaka, Gaúcho e Ari Vieira. Aí começaram as grandes brigas de preço e, enfim. Mas eu sempre ouvia falar que a Gaúcho era quem determinava realmente o que os outros... A lista de preço deles A ia para Bíblia. 100 mil dentistas na época. Justamente. Aquele livro, né, de vendas. Então, Isso hoje eu acho que está bem claro para vocês também, que cada momento é um momento um pouco diferente, isso a gente não tem que ir contra o mercado, né? Então, muitas vezes, em alguns momentos hoje, até o pessoal da nossa equipe, ou o pessoal de fora, ou até dentais, mas espera aí, o que acontece hoje no Brasil? Ele é um pouco diferente. Vamos pegar o exemplo hoje da Vilcos, a Labor Dental e a Defama, como importadores. Vamos falar de dentes, né? Ou de qualquer outro produto. Hoje, nós temos uma concorrência, não dá para usar a palavra desleal, mas é uma palavra que... Mas é desleal, sim, meu amor. Diferente. Você pega o Ereus Kulzer, você pega uma Ivoclar. Eles hoje, antigamente, quem trazia os produtos da Ivoclar era o dono comercial, que era da Gaúcho. Hoje, em relação a essas duas empresas e outras, né, mas as duas mais fortes, em relação a nós, eles têm 40% ou mais, 40% de poder de marketing, porque eles têm a própria empresa aqui. Então, a gente faz um esforço fora do comum. Quando eu falo eu não estou desleal, reclamando do não é no cliente. sentido de deslealdade, é no sentido de diferença de poder econômico, entendeu? Que acaba sendo uma coisa desleal, não é maligno. Não é, ninguém está Eu digo que muitas fraudando dentais não ninguém, mas entendem isso, né? Muitas dentais, eu digo, escuta aqui, o cara tem uma própria empresa e eles têm um atravessador a menos, né? Mas, Valmor, isso não é o privilégio das dentais. A briga de preço, você sabe que você hoje é atacadista, você sabe, por exemplo, você deu um exemplo do dente. Sem a gente querer falar em nome, existe concorrência desleal, sim, em relação ao dente. Há multinacionais que podem não ter lucro durante 2, 3 anos em um produto, entendeu?
é bem diferente da gente. As empresas nacionais, familiares, nacionais, têm um fôlego até um certo ponto, né, Elisa? Tem uma hora que para. Não há como a gente comparar, né? Realmente é. Às vezes, muita dental diz, mas tal empresa me dá 5 divulgadores no meu estado e tudo. Sabe? A gente não tem como fazer isso. São 24 estados, sabe? Então, você tem que sabe, escolher alguns lugares onde você vai interagir muito mais e outros onde você vai meio que deixar quieto ali, o vendedor vai uma vez ou outra. Tem jeito, não tem jeito. Tem que ir procurando os nichos, né? Onde está menos... Exatamente. Né? Você vai tentando se infiltrar. Mas... Agora, eu acho que a maior concorrência, que se a gente vai chamar de desleal, não é dessas grandes empresas, mas é porque agora todo mundo é importador, né? Não é mais em que havia... É um contra-ataque, né? É um contra-ataque de muitas dentais, né? De fazer essa importação. Temos que estar preparado para isso. Fazer o quê? Não há nada que a gente possa mudar, né? A gente só tem que encarar as novas realidades. Né? Isso. E depois a gente sabe que o mercado, hoje, o grande mercado brasileiro, são clínicas populares, né? Então, um exemplo assim, volto a falar com dentes, até porque eu acredito que a Elisa, hoje, vocês não estão trabalhando com dentes, e é um mercado bastante grande. A Vilcos trabalha e a Defama trabalha com dentes. Então, o que eu ouço e eu vi no último congresso, a empresa tal, os dentes deles são previsíveis. O que acontece? É mercado, né? Essas grandes empresas identificaram que o Brasil é um mercado de clínicas populares. O que acontece? Precisa dentes previsíveis, tipo piano, né? Um dente que um dia um protético me deu um exemplo numa clínica. Valmor, eu gostaria de usar o dente tal, né? O teu, o outro, mas eu vou usar esse dente porque o que acontece? O paciente passa por 3 dentistas na nossa clínica e na hora de entregar a prótese, nenhum deles quer entregar. Então, o que acontece? O que vai agradar o paciente que não conhece muito de odontologia? É o dente piano, é o dente reto, o dente trivial, e pronto, né? Ele não está preocupado com uma situação de criar um dente que te dê uma estética melhor e coisa parecida. E cada vez mais está sendo protocolos de acrílico, né? Aquela venda direta e dele protocolo. Mas isso faz parte do nosso ramo, né? E não acontece só com dente, né? Eu acho que hoje, como nós sempre tentamos trabalhar com produtos top de linha e tal, a gente vê que o interesse ou a exigência da qualidade mudou muito. Né? Justamente por isso, pelas clínicas e tudo. Mas não só. Até os clientes, os mais exigentes de alguns anos atrás, hoje estão mais preocupados com os preços mesmo, né? Eu não sei se vocês têm essa mesma sensação. Eu tenho total essa sensação. E eu tenho total a sensação que você falou top de linha, né? Isso a Labodental e a Vilcos são muito parecidas, porque nós sempre vendemos produtos muito bons. Bom, você sabe que tem uma história que seu tio Sávio foi meio que sócio do meu pai lá no passado. Mas é uma outra história muito antiga. Mas nós sempre tivemos boas linhas, né? Boa linha de broca, de alginado, de material de impressão, enfim, de tudo, porcelana. Suíço, alemão, etc. Sempre, né? Eu sempre fui contra meio a brechina, mas hoje não tem como você falar não, porque não tem como mais. Mas enfim, eu acho o seguinte, a tendência dos produtos top de linha no Brasil é cada vez ficarem mais achatadas. Ou seja, a Vilcos sempre trabalhou para 25% a 30% dos dentistas, que são aqueles que podem ter o poder aquisitivo de gastar mais. Não é demérito nenhum para ninguém, mas tem realmente dentista que não tem poder aquisitivo para comprar alguns produtos
mais caros, né, importados e tudo. Então, eu acho que isso vai ser uma tendência. Primeiro, porque os produtos populares tiveram uma ligeira melhora, Não, né? sim, sem dúvida. Sem dúvida nenhuma. A gente hoje não pode negar que os produtos da China, por exemplo, que antigamente era uma droga, hoje não é mais isso. Não é mesmo, porque a Vilcos importa alguns produtos da China, inclusive um produto difícil de fabricar, que é lima de canal, e eles têm uma qualidade surpreendente. Mas, enfim, o que eu acho é que você, hoje, numa empresa que quer vender linha top, tem que fazer um mix, Elisa. Ou seja, ter um mix de linha top, mas ter também um mix de linha Mais popular. popular. É isso que nós estamos rumando para a Vilcos, estamos abrindo lá uma fábrica agora, que os meninos fizeram muito bem feito. Está lindo, eu estive lá na semana passada, já estamos produzindo 6 produtos, daqui a pouco vamos estar produzindo 20. E tudo produto não é ruim, não, são bons produtos, mas mais populares. Porque a nossa linha, se você for só trabalhar com a linha suíça, alemã, austríaca, você está fadado a fechar. Não vai ter nem 3% da população que você vai atender. Muito bem. Mas eu digo, isso que é uma situação que a gente está conversando atual, né? Mas em função muito bem de trazer vocês aqui, era aquilo que quando eu via aquele meu sobrinho falando que o túmulo tinha tantas pedras e o osso tinha tanto isso me chamou a atenção, muita atenção, porque realmente amanhã ou depois a empresa está aqui, está ali, e o importante é a história, e a história principalmente de vocês fora de Tem outras empresas muito antigas no ramo, mas que infelizmente não passaram, não se tornaram mais empresas familiares, como eram antigamente, uma Clássico, no Rio tinha uma que era de resinas também, bom, enfim, agora falhou o nome. Mas a própria SS White, uma empresa antiquíssima, como não teve continuidade da geração, né? geração, eu acho que eles foram diminuindo. Agora, esses dias, dentro de empresas, né, eu fiquei me surpreso, mas só em Pirassununga e algumas cidades do interior ali, parece que tem 25 empresas que fazem praticamente toda a mesma coisa, né? Desde a Dentsply e outras empresas, né? Da parte de acrílico, parece que tem 25 empresas. Olha. Pirassununga é o reduto dos dentes, né? Isso, dentes e resinas, e dentes, que depois do implante, a resina e os dentes tomaram uma proporção assim, fora de série, né? Porque em determinado momento, uns 20 anos atrás, o acrílico ele estava meio deixado de lado, né? Porque era praticamente dentaduras e praticamente práticos, né, que faziam. Aí, com a entrada do implante a milhão, agora esse ramo cresceu muito. Hoje praticamente a solução de muitas clínicas, inclusive é o protocolo de acrílico, né? E junto com isso surgiu um monte de técnicos, né? Que antigamente a gente conhecia os mais antigos que sabiam fazer porcelana e Paulo Cano e etc., né? E o pessoal mais antigo. Hoje não, tem um monte de gente, principalmente mulheres muito bem capacitadas, né? Elas têm uma habilidade em fazer um protocolo diferente, não aquela dentadura, né? Não aquele prótese total, que seria o nome correto, mas hoje, copiando mesmo a natureza, os protocolos com caracterização e coisas, tem muita gente competente e muita gente se aproveitando desse momento também, fazendo um Huawei como sempre foi, né? Sem contar o fluxo digital agora, né? Que é uma outra... O fluxo digital é uma coisa muito séria, viu? Uma vertente importante, né? É uma coisa muito séria. E o que eu acho é o seguinte, eu sou do tempo antigo, né, de laboratório, de fazer porcelana, né, sou do tempo
VMK 68, Deus me livre. É muito antigo. Mas eu acho o seguinte, eu desde que lançaram o Inceran no mercado, que foi a primeira prótese sem metal, tem 30 anos disso, que eu ouço falar que a porcelana vai acabar, né? Não, porque a porcelana vai acabar. E não acaba nunca. Tem laboratórios que, por exemplo, que hoje a coisa que mais dá lucro ainda é a porcelana. Fazem muita resina? Fazem, claro, porque as resinas evoluíram muito. Isso meu pai já falava lá há 30 anos atrás. A resina vai evoluir mais do que a porcelana. E realmente, mas hoje o Valmor, quando fala em protocolos, em trabalhos finais sobre implante, hoje você tem uma variedade de blocos, de pastilha também, tudo porcelana, né? Ou seja, eu acho que vai levar ainda um bom tempo né, eu vejo pelas vendas de porcelana, né, a gente vende porcelana há muitos anos, é uma queda, todo ano cai um pouquinho, mas é muito pouco. É muito pouco. Eu acho que para zerar, não vai zerar nunca isso. Entendeu? Nunca. Mesmo porque as marcas de porcelana que tem no mercado vendem bem, a Elisa vende bem, nós vendemos bem, a Cota vende bem, eu ia falar o Jorge, mas a Cota vende bem. Tem um mercado ainda muito grande. Porque não param de também aparecer variações, né? Tem a zircônia, de silicato de lítio. Isso, é isso. E assim vai, né? São as novidades. E tem essa questão do que a gente vê, eu que estou em laboratórios, tem muito modismo, né? Que ele vem com muita força e muitas vezes não é tudo isso. Essa semana eu estava falando com um técnico e aí eles, pô, qual é o tempo que tem aí, por exemplo, os scanners, né? E as impressoras, né? Tudo ela está se aperfeiçoando. Tem muito problema de resinas adequadas para isso, adequadas para aquilo. E ele estava me falando um sistema bem interessante. O pessoal faz uma impressão lá e mostra o modelo de impressão. Olha só a impressão. Isso aí vai em boca? Não vai, né? Depois é outra coisa. E uma outra coisa também que o cara me chamou a atenção, o pessoal fala o scanner. Nossa, o scanner é isso, porque eu não vou mais fazer a moldagem normal. Espera aí, a moldagem normal tem os inconvenientes com certos tipos de pessoa, só que daí o protético me chamou a atenção. Tu vai botar um scanner na boca da pessoa, aquilo lá ele vai copiar uma situação estática. A mucosa do paciente vai estar lá, se é alta, se é baixa, não interessa. Ele vai copiar aquilo lá. Mas a moldagem, ela tem uma outra sensibilidade do que a mucosa do paciente. Então, não é tudo aquilo, não é uma situação... muita calma nisso. Tem situações que o paciente tu não consegue fazer a moldagem, mas ainda tem muita gente que a moldagem é mais correta que um scanner. Então, tem discussões sobre isso, né? A moldagem existe há tantos anos, né, que desde sempre. Então, tem produtos, a própria Elisa tem ainda, mas uma linha de moldagem que a Vilcos não trabalha, nunca trabalhou, engraçado isso. Mas, enfim, nunca trabalhamos. Mas que fazem moldagens lindas. Tem casos, inclusive tem os scanners de próteses hoje, também de laboratório, né, que também é uma opção. Eu acho que tudo é válido. A moldagem, para certos casos, olha, ninguém tem a boca igual a ninguém. É por isso que quando a gente morre, vai descobrir quem é a pessoa pelo dente. Cada um tem uma anatomia de boca, de mordida, de tudo diferente. Então, não dá para a gente generalizar qual é o melhor tratamento hoje. Depende do caso, depende da pessoa, depende das condições. Eu acho também que não dá muito para a gente culpar os softwares dos scanners, porque depende muito dos operadores, né, que vão trabalhar nessas imagens. Não, é uma coisa assim, não é qualquer pessoa, só porque sabe usar um computador, que vai conseguir fazer. Mas isso é o que a maioria acha que pode fazer. Então, esse é o grande erro, né? A pessoa ganha lá um
um plugin lá da empresa que compra, que dá todos os guias, coisa e tal, mas é tudo na tela, não tem prático mesmo em boca, não tem nada. Se não souber fazer as correções, os ajustes necessários, vai sair errado mesmo. Não tem jeito. Tem Elisa, você estava na Labor hoje, Elisa? Não, hoje não, hoje eu trabalhei em casa. Que bom, eu também trabalhei em casa hoje. É sério. Que bom. Eu ajudo, assim, às vezes, algumas coisas de preço, de E cuidando dos netos. Isso para mim é fundamental. Eu já vou para Portugal com os netos agora em janeiro, fico lá um tempão. Tenho 8 netos, 4 homens, já tudo adulto. Já tudo adulto. E é muito bom. Me dou muito bem com eles. Eu amanhã também já tem um vou ditado que diz que se eu soubesse que neto era tão bom, não tinha nem filho. Porque neto é o seguinte, neto você só curte. Aí tem uma hora que você está meio de saco cheio, tá? Devolve para o pai e para a mãe, estou devolvendo. Sem contar que a gente está numa outra fase da vida. Também. Que a gente, não é? Eu adoro que meus netos fiquem aqui em casa. Amanhã eu vou para também em casa. Amanhã eu vou para a fazenda com 2. Olha, é uma fase da minha vida que você já está trabalhando demais, Elisa. Está na hora de pendurar a chuteira. Mas o Valmor ainda pode trabalhar mais uns 6, 7 anos, mole aí. Não. Eu quero mais neto para poder me aposentar logo. Para poder ter uma desculpa, né? A gente vai arrumando desculpas, né? Desculpa, mas é muito bom com os netos. Tá bom, meu amigo. Elisa deve ir ao IDS, né, Elisa? Eu pretendo, sim. Agora, o que nós não vamos é ao CIOSP. Nem nós. Nem a Defama. Nós só vamos de 2 em 2 anos, como era no passado. Não, é porque a gente acha que dá para fazer algumas promoções, algumas coisas que é um investimento menor e talvez traga algum resultado. Né? Também acho. Então, o IDS eu pretendo ver. Sabe por que eu digo há muito tempo isso? O Congresso é muita informação. Né? Você quer ver um exemplo? Se põe no lugar de um dentista, está andando pelo corredor principal. A cada 20 ou 30 metros, ele mudou a visual dele toda, já está vendo outra empresa, já está vendo outro negócio, que ele viu para trás há 2 minutos atrás, ele já nem lembra mais. Não é mais aquele... Eu sou de outro tempo, que o dentista parava no balcão. Hoje é tudo palestrinha do dentista famoso ali, dando palestra. Nós também usamos isso, é válido também. Uhum. Mas aquele corpo a corpo que tinha antigamente, eu sinto falta, entendeu? O de laboratório ainda é um pouco melhor, né? Mas o outro realmente, o senhor... E o Congresso de Prótese, pelo incrível que pareça, ainda é melhorzinho nesse aspecto. Realmente. Né? Muito bem. Mas, Carlos e Elisa, quero agradecer demais. Tá bom, foi ótimo. Isso para mim foi um presente dos 70 anos, não podia ser melhor. E uma realmente honra, de coração por falar com vocês dois. É um prazer para a gente, é muito grande, não tenha dúvida. Eu conheci o Valmor, eu não sei se você conheceu ele dessa época aqui para fechar, mas eu conheci o Valmor, quem me apresentou o Valmor foi o Celso Marquardt. O Celso falou assim, aliás, foi o Celso quem me apresentou, Valdir, os irmãos, que na época ninguém queria dar muito crédito para eles, enfim. Mas é uma outra história isso. Aí o Celso me falou, cara, eu tenho o cara certo para prótese lá no Sul. Ele comprou a Dental Milha, ele é o cara certo. E aí eu conheci esse cara, deve ter o quê? Uns 30 anos, vamos? Já? Quem? Eu conheci você. Em 97. Quase 30 anos. Quase 30. Não, foi uma questão bem... Já que você puxou esse assunto, foi uma questão bem engraçada, que você tinha um gerente, e eu já sou baixinho, né? No segundo ano, eu fui para o congresso e fui pedir que eu queria trabalhar com a Vita, né?
e o cara olhava para as mulheres, olhava por cima de mim. Sabe quem é? Quem era esse gerente baixinho? Não sei quem é. Era o teu cunhado, mas era gente fina depois no... Que O Fred. Mas o Fred é tão baixinho, pô. Não. E aí aconteceu uma coisa muito engraçada, porque em determinado momento vocês estavam lançando a 95, que eu montei a Dental em 94, e em 95 vocês estavam lançando a Cerâmica 95, e o que aconteceu? Vocês deram consignado para todas as dentais catarinenses. E o Schneider teve na região, e não sei quem que me falou, disse, olha, você já tinha a cerâmica consignada na Catarinense, que tinha Catarinense em Caxias e em Porto Alegre. Mas se você quiser reunir os protéticos, o Schneider faz uma apresentação da 95. Eu não tinha cerâmica, a cerâmica quem estava vendendo era a Catarinense, e o Schneider ficou uma semana com o rapaz de vendas da Catarinense, né, em Caxias, e no sábado eu reuni 60 protéticos para o Schneider demonstrar. Aí era para demonstrar para mais pessoas, né? Aí no fim da tarde, quando nós estávamos tomando uma cervejinha, eu, o Schneider, coisa, olha, me desculpe, era para ter mais gente. Aí o Schneider disse, Valmor, eu estou viajando de São Paulo para cá, eu só consegui reunir umas 20 pessoas em Curitiba. E aqui é o local que mais tinha reunido pessoas. Tudo é trabalho, meu amigo. Aí em seguida apareceu o Celção lá, e ele disse, não, você que vai trabalhar com a Vita. E aí foi uma das melhores coisas que eu decidi trabalhar, né? E foi muito bom. Pô, mas a Catarinense não vendia em Porto Alegre, vendia? Porto Alegre e Caxias também, na época. Mas o nosso acordo não era só Santa Catarina mesmo. Mas, enfim, era só para lembrar como é que foi, que tem coisas que às vezes são bem engraçadas. Tá bom, olha, foi um prazer estar com a Elisa, muito bom, Elisa. Igualmente, boa sorte para vocês, parabéns pelos 70 anos, né? E que a gente talvez venha ter um outro encontro futuramente. Muito bem, faremos sim. Muito obrigado. Amor, parabéns, olha, você é um batalhador. Eu gosto muito de você, da Laíde, né? Tu sabe disso, dos meninos, somos parceiros. Tu está me devendo, sabe o quê? Um churrasco daquele naquela chácara que nós fomos lá, que só vinha javali, mistura de javali com porco. Olha, cobra dele, viu, Elisa? Cobra dele, porque tem um lugar lá que é um espetáculo, no meio do mato. Muito bom. Então, só vir. Sabe, a gente marca um dia de se encontrar lá. Vamos marcar no Rio Grande do Sul. Ok. Muito obrigado. Muito obrigado. Você mesmo. Pode levar ainda, Elisa, o talão de pedido. Brincadeira. Eu não vou levar mais, não. Mas você está na ativa ainda? Tá certo. Beijo para todos. Amor, beijo, Elisa. Tchau. Tchau para vocês. Boa noite. Fiquem com Deus. Boa noite. Boa noite. Tchau.